já entrando aqui no nosso conteúdo, né? Hoje fazendo a devida apresentação aqui, novamente, nosso gestor Marcelo Romero, né? Representando a área de gestão, Yuri Alter e Pedro Lapenta representando aqui a área de research, trazendo para vocês um pouco da atualização do mês, performance de preço, comparação dos índices de mercado versus cripto, comparação dos nossos índices de cripto entre eles, uma atualização também um pouco de notícias relevantes do mercado cripto nesse mês de abril, mês passado, e o Yuri e o Pedro Lapenta também tiveram em algumas conferências de cripto lá em Dubai nesse mês passado e trouxeram aí algumas novidades, alguns updates aí do que eles viram lá para compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, Marcelão, pode falar um pouquinho aí do que foi esse mês de abril e também falar um pouquinho do ano até aqui, como é que a gente está. Boa, pessoal. Beleza? Realmente, mais um prazer aí estar participando aí do webinar. E vamos lá, assim, como vocês podem ver, né, a gente, né, teve um mês que, né, o desempenho no ano, né, dos ativos primeiro, né, eles estão ainda no negativo, com exceção do ouro, né, a gente tem visto claramente, né, um cenário aí de flight to safety, né, as pessoas, investidores, né, buscando, né, o ouro como uma alternativa segura frente, né, aos mercados, né, de risco, ainda que a gente, né, isso foi exacerbado no mês é, retrasado, né, no mês de março, né, agora, né, a gente, né, como a gente pode ver no slide seguinte, né, Natal, é, já no mês a gente começa a ver, né, sinais digamos, né, os investidores reprecificando, né, os ativos, né, e buscando entender melhor o contexto. O que é mais interessante ressaltar nesse mês passado é justamente o descolamento que, né, a gente consegue observar, né, de cripto com os demais ativos, né, de risco. A gente, inclusive, né, no mês passado, na carta, né, no webinar, a gente mencionou, né, bastante sobre como, né, os ativos, né, a classe de cripto estava se comportando essencialmente, né, como, né, um ativo como se fosse ações de tecnologia de alto beta, né, como se fosse, né, o que de fato acaba sendo, né, estando no topo da pirâmide de risco medida por é, risco de mercado, né, volatilidade, né, e estavam andando em paridade com os ativos de renda variável. A gente via gráficos de correlação é, de janelas móveis batendo, né, os seus maiores patamares assim em longos períodos, e a gente viu um descolamento acontecer no mês passado, né? E o que é mais interessante, tiveram alguns dias especificamente, né, em que ficou muito claro o quanto os investidores estavam enxergando, né, os criptoativos, em especial o Bitcoin, né, como uma forma de diversificação, de exposição diferenciada ao risco, inclusive retomando um pouco da narrativa do ouro digital, né? A gente tem, né, mais uma vez um contexto aí é, geopolítico, né, e também que envolve política monetária, né, que coloca em xeque, né, a supremacia do dólar, né, e sempre que isso acontece volta, né, a narrativa de Bitcoin como ouro digital, e a gente tem uma percepção de que isso ficou bem latente nesse mês passado, né, acho que muito do descolamento dos ativos de cripto com os demais ativos, até o ouro performando melhor do que as bolsas americanas, tem a ver com isso, né, a questão aí dos investidores buscando alternativas de investimento para proteger em cenários em que, né, os Estados Unidos se enfraquecem. Né? Então, aí já tem, né, um desempenho no ano, né, dos índices é, temáticos da Resdex, assim como o NCI, né, que é o índice ponderado por valor de mercado, e a gente tem muito claramente, né, o que costuma acontecer, né, uma escadinha aí, né, da performance, né, em relação ao quão mais idiosincrático né, o índice ou o ativo, né? A gente tem Bitcoin sendo, né, que representa, né, o ativo mais bem estabelecido da classe aí, né, já mais onde que já possui, né, uma série de investidores
estabelecidos, né, pivotando, né, o melhor desempenho no período, ainda que, né, só nesse mês que voltou, né, para a linha do 0 a 0 ali, né, enquanto a gente tem o NCI, o Risk Parity, né, depois Solana, a plataforma de smart contracts, o índice de, né, o DeFi, o Web3, né, o índice DeFi, e Ethereum, e por último, né, o índice de cultura digital, Meta, basicamente por conta do quão mais arriscado é um índice em relação ao outro, e o mesmo quase que inverte no mês, né? A gente vê justamente o que parece estar acontecendo, que é uma reprecificação do apetite de risco, né? E justamente, né, os índices, né, como mostrado no período, no slide anterior, né, do mais arriscado para o menos arriscado, medido por risco de mercado, também teve a performance no mês passado é, melhor. E Então, aí, enfim. Marcelão, acho que talvez seja vale aqui minha contribuição para os nossos ouvintes e assessores que não estão tão familiarizados com a nossa família de ETFs que ganhou um novo integrante no mês passado, e agora a gente chega a um número bem grande aí, variedade de produtos, né? Solana aqui, a gente tem o nosso Sol H11, o Bitcoin a gente tem o nosso BitH11, o NCI, né, o Nasdaq Crypto Index é o índice de referência para o nosso clássico Hash 11, Smart Contracts Platforms é o nosso Web311 que bebe nesse índice. Digital Culture é o nosso Meta 11. O Risk Parity Momentum, esse aí vocês não devem ser tão familiarizados, mas é o nosso FOMO 11, né? Nosso recém-lançado FOMO 11, nosso índice de Momentum, né? Uma carteira bem interessante. E finanças descentralizadas, o nosso DeFi 11. Por último, ali na lanterna acaba ficando o Ethereum, que na bolsa é representado aí pelo nosso ETF ETHE ETH11. Não, legal, legal. Não, justamente, né, o índice mais recente, né, que a gente, né, passou a oferecer para os investidores locais, né, foi o Risk Parity Momentum, né, através do FOMO 11, né, que já tinha esse produto, né, para investidores internacionais. E a gente consegue, né, atender, né, uma gama bem distinta aí de, né, potenciais alocações ao ecossistema de cripto dessa forma. Cada um, obviamente, como eu mencionei, né, com a sua escadinha de risco. E beleza. Opa, saiu o slide. Não, eu só estou tentando consertar aqui que ele estava cortando um pouquinho embaixo. Lapenta, você vai comentar essa tabela aqui, que costuma ser a sua tabela, né? Posso falar? Na verdade, de novo, obrigado, pessoal. Tá cortando, né? Engraçado. É. É, é, o ponto que a gente gosta de trazer aí, sempre tentando olhar janelas, né? Específicas, e comparando. Acho que agora foi, hein? Foi, consegui. É, e comparando cripto com as demais classes de ativos, né? E até porque nós estamos cada dia que passa vendo cripto fazer parte das carteiras e sendo comparado às demais classes de ativos e tudo mais, para tentar tirar conclusões ou indícios, né, de comportamento, né? E a gente vê, por exemplo, aqui o destaque desse slide até a gente traz de 2024, né? Foi um ano excelente para cripto e excelente nos padrões de cripto, né? Que são performances muito dilatadas. E no ano ainda tá assim, estamos numa fase de reacomodação global de preços de ativos de risco, né? Trigado principalmente pela questão das tarifas do Trump, né? E que tudo mais que vem, mas você começa a ver, né? Num primeiro momento assim, desde a gente chama aqui do Liberation Day lá que, né, que o Trump solta as tarifas e tal, e volta atrás, né? Então, você tem, assim, o Bitcoin se performando super bem, os demais ativos de cripto já com cara mais como se fosse empresas de crescimento, né, de high growth, como, por exemplo, uma de 7, né? Então, você tem essa característica. E o destaque, assim, absoluto, né, você pode ver no year to date aqui, que a gente coloca aqui, que é o ouro, e a gente acha e a gente até soltou isso na nossa carta do CIO e em artigos aí na imprensa, de que
O ouro, né, até puxado por muitas compras de Banco Central, está tendo um ano excelente, vindo de um 2024 também muito bom, 23 numa tendência de alta muito forte, né? A gente enxerga aí o ouro sendo reprecificado globalmente perante todos os outros ativos, né? Se tornou um dos melhores performers aí nos portfólios globais. Mas acho que o ouro digital, a versão digital dele está com a cara de. A gente vai falar um pouco disso. Eu e Yuri tivemos em Dubai para Token em 2049, né? E eu acho que o espírito lá é geral de entusiasmo assim incontestável em relação ao Bitcoin, com essa narrativa de muito forte, né? Muito forte de ouro digital e sendo puxado por essa demanda de ouro que a gente acha que vai continuar, né? O comprador marginal, o Banco Central, pouca venda, né? Tendo essa reprecificação geral e a tendência é que o ouro digital vá na cola, né? Enfim, nós vamos entrar um pouco mais de detalhes mais aí na frente. Eu só queria dar esses destaques assim novamente olhando umas janelas específicas né, Bitcoin meio que tradando no macro, né, um pouco dessa questão de ouro, medo do dólar, de dollarization, tarifas, muito endividamento nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né, tem um problema crônico de endividamento no G7, né, então muita corrida assim para esse novo, ou o antigo reserva de valor tradicional, e aí o Bitcoin, né, como reserva de valor digital vai na cola, e o restante mais tradando negociando como empresas de high growth, né? Então, acho que é esse o destaque aqui dessa tabela, Renatão. Boa, excelente. E aqui, né, voltando daqueles gráficos famosos que a gente já vem trazendo aqui todos os meses, né, e lembrando, isso aqui é uma regressão logarítmica de preço que a gente faz, a gente fazia junto, né, Bitcoin e Ethereum, agora a gente começa a separar Bitcoin das plataformas de contratos inteligentes, tá? É uma evolução aqui do entendimento nosso, né? Bitcoin porque ele tem essa vida própria dele, ele está mais avançado na curva de adoção, né? Tá com essa questão macro que eu acabei de dizer, mas ele tem esse comportamento de efeito de rede, né? De comportamento de modelos de adoção de rede, né? Que se comporta exponencialmente. E quando a gente olha, aqui está uma janela um pouquinho mais restrita, mas a gente tem isso aqui vem desde 2000 né, o modelo é feito desde 2011, a parte azul é a projeção, com base nos dados até final de 2022, e a gente usa essa ferramenta aqui como um guia para nos dizer, ou para tentar nos dizer onde a gente está dentro do ciclo. Né? Essa linha amarela seria uma média aproximada aí dessa grande curva. O Bitcoin está levemente abaixo, né, da média, lembrando que é um gráfico em log, né, então qualquer mudança aqui marginal tem um efeito, linearmente falando, muito alto. E continua com essa tendência de alta, né? E aí a gente vem trazendo, né, e até parte da nossa proposta de valor, que é para 99% das pessoas, que né, se você quer comprar cripto, quer exposição a criptos, faça a exposição através de um índice amplo de mercado, né? A gente por conta, né, porque tem muitas plataformas de contrato inteligentes, né? O Ethereum é o líder, mas você tem outras, Solano, Tron, BNB, Tom, entre inúmeras outras que fazem parte dentro dessa tendência toda de plataformas de contrato inteligente, né, que também tem comportamento similar, tem algumas características um pouco diferentes de tamanho, de banda, de altura, todas essas coisas, mas ela também se encontra assim, aproximadamente, levemente abaixo dessa linha que seria essa grande média. Também se comporta com efeito de rede e tudo mais, exatamente como o Bitcoin. E isso daqui a gente acha que é um bom proxy para vocês acompanharem o mercado, né? Isso a gente acha que esses dois gráficos mostram uma tendência de apreciação muito forte ainda por vir, né? Perante a adoção, perante a utilização dessas redes, perante a regulação, tudo isso que a gente está vendo acontecer, que a gente vem falando aqui faz tempo, né? Então, acho que é esse também, de novo, né, só uma recapitulação desses slides. E questão dos ciclos do Bitcoin, né, novamente, que a gente vem acompanhando sistematicamente todo mês, né, lembrando que teve o halving, né, aproximadamente um ano atrás, né, e a gente fez essa análise de 500 dias antes, 500 dias depois do halving, que é um evento muito importante para o Bitcoin,
né, que é o evento chamado de, vamos dizer assim, pode ser o Copom do Bitcoin, né, que acontece a cada 4 anos, onde a política monetária da moeda muda, né, novas emissões de nova moeda, de novas moedas cai pela metade. E em ciclos passados, a gente tem o benefício de olhar o histórico, aí tiveram comportamentos muito similares, né? E a gente entende que, ajustado ao tamanho do ativo, né? Em cada ciclo, obviamente, o ativo é maior. Nós estamos aqui num ativo de 2 tri de dólar, né? Mas a tendência que mostra claramente aqui do lado esquerdo é uma tendência de alta, refletindo essa questão do halving, escassez, nova escassez e tudo mais. E as eleições também, né? Que é uma outra janela que, se você compara com os ciclos anteriores, né? Do Bitcoin, também tiveram comportamentos de muita apreciação. A gente entende que nós estamos num, num começo de governo novo nos Estados Unidos, com muitas mudanças, natural que venha uma certa volatilidade, né, até as coisas se acomodarem. É, a gente deveria ter alguma coisa parecida frente a tudo que a gente tem visto de adoção e compras e tudo mais, né? Então, acho que é isso aí. Boa, Pedrão. Agora aqui um pouquinho como é que a gente está desempenhando aqui e algumas análises novas, né? Não, legal, Isso, assim, Romero. opa, não, fala aí, Latenta. Não, só estou passando a bola para você. Boa, beleza. Não, com certeza, assim, eu acho que até já buscando fazer um link aí, né, dessa análise com o que, né, o Lapenta falou há pouco, né, é, a gente, aqui na Hashdex, a gente costuma, né, frequentemente levantar, tem duas bandeiras que a gente levanta bastante, né, que é de cripto como uma classe de ativos. Então, a gente pode ver claramente, né, que tem uma série de peculiaridades, né, que colocam cripto numa categoria que não daria para classificar de outra forma. Tem componentes de reserva de valor vindo de Bitcoin, tem componentes de, né, ações de high growth vindo dos demais protocolos, demais criptos que fazem parte do ecossistema e por aí vai. Então, a gente costuma, né, mencionar muito que a gente, né, quer fazer com que o investidor coloque aquele 1, 2, 3, 5% que seja, né, do seu portfólio em cripto e só observar o benefício da diversificação acontecer. E o outro é em relação a vantagem que existe de você, né, investir num ecossistema, né, numa indústria, através de índices ponderados por valor de mercado, né? Nosso NCI, né, é um exemplo disso, né? A gente tem, né, o NCI seria o equivalente ao S&P 500 ou o Nasdaq 100, no caso, né, de ações de tecnologia, né, que a forma mais tradicional, né, e com menos qualquer tipo de gestão ativa, né, por assim dizer, né, de dúvidas sobre como estabelecer, né, o equilíbrio da carteira, que o mercado, né, costuma fazer, que é ponderar pelo valor de mercado, né, e alguns critérios de elegibilidade, que é a melhor forma do investidor capturar ao longo do tempo os ativos o retorno dos ativos que estão ganhando mais relevância naquela indústria e ao mesmo tempo ir diminuindo aos poucos da carteira os ativos que estão perdendo relevância e ao longo do tempo você capturar bem é, né, todo o potencial, né, daquela classe, né? E a gente, né, ao longo desse ano aí, em especial, né, no último mês, né, a gente observou, né, como que, né, a matemática de como isso acontece, né, ao longo do tempo, né? Aí é uma análise bem simples, assim, sem muita complexidade, parece mais complexo visualmente do que porque na verdade é só demonstrando como que, né, o NCI, que é um índice ponderado pelo de mercado, ele performa melhor do que um índice, por exemplo, de pesos iguais, né? A gente colocou pesos iguais os, né, maiores constituintes, né, do NCI, né, Bitcoin, Ethereum, Solana e Ripple, e versus o próprio NCI, e a gente pode observar como, né, vai acumulando um retorno positivo ao longo do ano, né? Enfim, a gente, né, ao longo dessas cartas mensais e dos webinars mensais, a gente, né, vai buscar, né, soltar essas pílulas data-driven sobre algumas temáticas e nesse mês aí falar um pouquinho aí
das vantagens de investir em esses market cap weighted. Boa, Marcelão, ótimo. Então, o índice ele vai refletindo ali, ele vai dando talvez mais exposição aos vencedores e talvez perdendo peso nos perdedores. Talvez essa seja ali o segredo da receita? Sem dúvida, e de uma forma muito, né, automática e natural, né, assim, é matematicamente elegante ali, né, para você capturar sem, né, precisar se preocupar, né, como investidor ali, é, sobre a sua locação, se capturar bem aí, o ecossistema como um todo, né? E aquela história, né? É a melhor forma, inclusive, para quem está investindo 1 a 5% da carteira, né? Você, né, não vai precisar fazer, né, nenhum tipo de análise, seleção de ativos, né, e tudo mais para conseguir capturar bem, né, né, o prêmio de risco daquela classe. Pô, poxa, excelente. Vamos às notícias, então. Mês animado, não é, pessoal, de research? Mês animado, em várias frentes, mas eu acho que algumas coisas a gente já comentou, mas o fato do Trump ter pausado a questão das tarifas, né, teve uma forte retomada depois, né? Isso acho que foi um grande evento, nenhuma, nenhuma novidade, né? E eu acho que também é o ponto de novo, né? De cripto e Bitcoin, principalmente Bitcoin, que está com um momento, vamos dizer assim, mais forte, né? Nessa agenda de macroeconômica, de dollarization, de riscos geopolíticos e tudo mais, né? A questão de inflação nos Estados Unidos também reagindo, né? Então, assim, e a gente gosta de destacar isso, né? Que é a importância de continuar investido numa tendência de longo prazo, porque numa pequena janela você tem uma reprecificação muito rápida, né? Então, você teve um 1º de janeiro, né? Desde que o Trump é eleito, né? Uma euforia grande, aí tem um ajuste por conta das tarifas e tudo mais, mas no primeiro sinal de recuada você vê uma volta de preço assim muito forte, né? Então, isso aconteceu claramente agora em abril, né, como o Marcelo destacou ali quando a gente estava olhando na janela de abril, e alguns avanços, né, no próximo slide, Renato, que é na questão da regulação novamente, né? Em Dubai agora, cara, assim, acho que o mundo inteiro de cripto, né? E quando eu falo cripto agora não é mais cripto somente, né? Então é a fusão de cripto com o mundo de finanças tradicionais, né? Olhando para a indústria e olhando para a regulação e você vê, né? Todo dia tem algum avanço, todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem um comentário de alguém, né? Todo dia você nota claramente a direção que está indo a regulação nos Estados Unidos, né? Então, recentemente foi é, um- uma, uma decisão do próprio Federal Reserve nos Estados Unidos, né? Que tinha alguns bloqueios para bancos, né? Tocarem cripto, né? Então, isso foi retirado. Tá? Então, é uma carta de supervisão de 2022 que exigia uma série de notificações e supervisões de atividades, e isso é um sinal de que, né, o mercado se abrindo e o Fed, né, está olhando para bancos, né, como um potencial players importantes para começar a mexer com cripto. Teve, de fato, a nomeação, né, de fato, do próprio Paul Atkins, que é o novo chairman da SEC, né? O nome já era sabido há bastante tempo, mas agora ele foi empossado oficialmente, né? Depois de passar por né, questão do Congresso e tudo mais. E no primeiro dia de cargo, ele fez uma frase, né? Botou bem claro que cripto é prioridade absoluta e que vai continuar na agenda. Isso aí é mais um evento, né? Então, são os reforços de que a tendência está correta, né, que a tendência está para regular a indústria nos Estados Unidos e que, é, dentro dos efeitos de tudo isso, a gente acha que é talvez a maior força possível para essa indústria no curto prazo, né? Então, acho que a mensagem é essa, Renato. Isso aí. E, E e aí a- você. Não, eu ia só mencionar, Pedrão, que você e Yuri não estavam, eles estão de volta aqui no Brasil, mas não estavam semana passada, vocês estavam lá em Dubai dando uma checada nesses eventos, no evento, dois eventos específicos de cripto. É sempre um momento ali de ouvir um pouco o mercado, né? Saber o que está rolando aí de novo e estar em contato com
com a galera, os tomadores de decisão e quem está à frente de projetos importantes aí desse ecossistema. Conta pra gente como é que foi essa viagem. É, a gente vem fazendo um périplo aí pelo mundo faz um tempo já. Eu, Yuri, Lucas, tentando. É uma indústria global, né? Até importante, a gente julga muito importante acompanhar através de uma perspectiva global, de vários ângulos. Então, a gente já teve na Ásia, a gente já teve nos Estados Unidos algumas vezes, a gente agora foi para o Oriente Médio, para Dubai especificamente pela primeira vez. E a Token 2049, eu acho que talvez seja a maior conferência do mundo, tem a consensus nos Estados Unidos, que é bem relevante também, mas a Token 2049, talvez do mundo asiático e Oriente Médio, talvez seja a maior e não fez, né, e fez jus ao nome, né? Então, foi uma conferência e tanto, né? Foi uma semana cheia de coisas, né? A gente teve um evento da comunidade da rede Ethereum, que foi na mesma semana, além da Token 2049. Teve um evento de staking, né, que é uma atividade que acontece em redes de Proof of Stake, super importante. Teve também um evento da Sui, né, que é uma competidora da rede Ethereum. Mas, assim, é impressionante assim, o tamanho das coisas, a quantidade de diversidade de gente envolvida, desde palestrantes, expositores e de investidores e a mistura, né, que cada vez mais a gente vem acompanhando faz tempo, que acho que é sinal dos tempos aí, né, de mistura de finanças tradicionais com cripto, né? Então, pô, foi bem legal, assim, a gente saiu bem otimista aí. Fala aí, Yuri, conta um pouquinho aí quais são Obrigado, os Pedro. principais Vou, takeaways vou pedir aí. até para o Renato voltar um slidezinho aí ainda. Mas obrigado, Pedro. Acho que, em primeiro lugar, a gente já está falando aqui há mais ou menos meia hora. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a qualquer ponto que o Romero ou que o Lapenta passaram agora há pouco, por favor, deixem aí nosso Q&A, deixem nas perguntas do chat. Como o Pedro colocou, né? Maior evento do mundo de cripto. Eu e ele já participamos de alguns, né? Já fomos para Permissionless 2 vezes nos Estados Unidos. Ele e o Lucas também tiveram a oportunidade de pegar outra versão da Token 2049 em Singapura. E nessa edição, acho que o Pedro vai concordar que a gente nunca observou um evento de cripto tão grande, tão diverso no que diz respeito aos participantes, aos palestrantes, as empresas estavam lá presentes. Acho que foi muito importante, sempre é muito importante a gente estar nesses eventos para ter um cheiro, né, de como a indústria está indo, como é que é o sentimento no mercado. E não foi diferente esse ano, né? Como o Pedro adiantou, essa de Dubai foi bem grande, a gente teve mais de 15 mil participantes, mais de 4 mil empresas, mais de 200 palestrantes e expositores aí ao longo da conferência, super bacana, contou com alguns dos principais nomes, né, da indústria, como o Balaji, né, da Coinbase, como o CZ, que foi um dos fundadores da Binance, o Raul Paul do Real Vision, que o Pedro tanto gosta, né, fãzaço do Real Vision, uma excelente fonte de informação do mundo cripto. Enfim, tem alguns dos principais nomes, inclusive alguns nomes que vocês não necessariamente associariam a cripto, como o Eric Trump, né, da Fundação Trump, que foi talvez o painel de todos que a gente viu lá, o que teve mais atenção do público, Serviço Secreto Americano, pessoal enchendo o main stage, foi super bacana. Pode passar, por favor, Renato. Mas assim, no meio de tanta informação e como o Pedro passou, né, a gente não foi só ver a Token 2049, a gente foi no evento da Ethereum, né, a Ethereum Dubai, fomos no evento de staking, tiveram mais de 100 side events aí ao longo dessa semana em Dubai, então é muito difícil acompanhar tudo, mas desse monte de informação que a gente abre e absorve, a gente tenta então trazer alguns dos principais destaques dessa conferência. A gente então internamente aqui chegou à conclusão que, dividindo em três principais frentes, a gente pode afirmar que, em termos de tendência de mercado, né, adoção institucional, é muito parecido com o que a gente viu no segundo trimestre de 2022. A gente parece estar diante de uma oportunidade muito interessante de compra. Muitos foram os momentos nos quais, durante a conferência, os aspectos fundamentalistas foram ressaltados e parece ter um sentimento compartilhado das pessoas que estavam participando do evento, que realmente o final, o resto do ano, vai ser extremamente positivo para a cripto, sobretudo para Bitcoin. Obviamente, a gente tem, através de projetos menores, às vezes, a oportunidade de uma assimetria maior, mas sobretudo Bitcoin conta com um entusiasmo muito elevado, né? Se a gente pudesse separar entre os ativos não voláteis, digamos assim, né, o que foge de stablecoins, o Bitcoin parece estar numa classe sozinha e o resto do mercado andando separado.
Então, isso foi muito positivo, né? A gente entende, né, que esse aumento, né, da demanda institucional, a expansão dos ETFs dos Estados Unidos, isso contribuiu muito, mas a gente tem já há algum tempo trazido aqui, ao longo dos calls, ao longo dos materiais, no Hash Insider, que a gente põe semanalmente, como o Bitcoin realmente tem cada vez mais, especialmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro como um todo, ganhado esse destaque. Os principais pontos de discussão, quando a gente foge um pouco do Bitcoin e vai mais para aplicações, para casos de uso real, foram sobretudo relacionados a stablecoins, né, que talvez é a principal forma de tokenização que existe, que é a tokenização do dólar. Além do dólar, a gente tem outros ativos do mundo real que estão sendo tokenizados, e isso vem tendo cada vez mais um destaque positivo. A integração do mundo cripto com inteligência artificial, que eu acho que no momento inicial era uma ideia um tanto quanto etérea, você não via ainda muito os casos de uso práticos, mas cada vez mais quando a gente vai acompanhando não somente as lives, né, os webinars, mas sobretudo agora estando na conferência, a gente começa a observar, né, os projetos que tentam de alguma forma combinar cripto com inteligência artificial sendo cada vez mais práticos e fazendo cada vez mais sentido. Então, novamente, né, ressaltando, os stablecoins talvez o principal caso de uso para cripto, a gente vê esse segmento de pagamentos usando stablecoins como um destaque muito forte da indústria. Foram vários os momentos, seja na conferência em si, quanto em jantares privados que eu e o Pedro tivemos com outros grandes players do mercado, que esse entusiasmo com os pagamentos usando stablecoins ele vai ficando cada vez mais forte. E nesse mundo de aplicações, né, a gente coloca, né, o segmento de DePIN, né, as estruturas físicas descentralizadas, sejam GPS, sejam roteadores de 5G, sejam, enfim, quaisquer tipos de infraestrutura que estão físicas no mundo real, podendo se aproveitar de alguma forma do uso da tecnologia blockchain, esses casos de uso vão começando a aparecer. E, finalmente, um último destaque que a gente coloca, que eu acho que é super válido, é perceber como se a gente tinha ressaltado, como antes da posse do Trump, os Estados Unidos eram um grande centro de economia, mas isso não englobava a cripto, e aos poucos, com a regulação mais clara, isso vai se tornando caso. Um dos hubs que parecia ser um pouco dormente, ou pelo menos aqui onde a gente se situa, né, no Brasil, a gente não observava com tanta veemência, mas hoje, depois dessa conferência, fica muito mais claro, é que Dubai e os Emirados Unidos, e talvez o Oriente Médio como um todo, parecem cada vez mais estarem se tornando um hub global para o mercado cripto, né? Foi muito notável nas diferentes conferências o quanto a gente percebeu, né? Que, inclusive, os assuntos que são abordados nessas regiões, elas são cada vez menos especulativas, como a gente viu no ano passado nos Estados Unidos, e cada vez mais pautados, enfim, com maior clareza regulatória. Tem uma estrutura lá feita pela Virtual Assets Regulation Authority, lá que é o VARA, lá nos Emirados Árabes, que realmente o nível de talento que eles conseguiram organizar e trazer nos últimos 3 anos, dado esse foco em ativos digitais, foi realmente notável. Então isso a gente destaca como algo muito positivo. Pode passar, por favor, Renato. A gente, além desses destaques, a gente traz talvez algumas frases, né, que impactaram muito o Pedro e a mim. A gente destaca algumas, né, como, por exemplo, o Bitcoin parece estar a caminho de $1 bilhão até 2028, uma frase que o Arthur Hayes, né, o fundador da BitMEX e hoje o CIO da Maelstrom, colocou, é um grande analista aí do mundo cripto. No painel do Trump que eu falei para vocês, que realmente foi digno de muita atenção, ele teve uma frase que fez com que o público em geral gostasse muito, que é a ideia, né, a noção. Alguma coisa, inclusive, que a gente até já falou na casa algumas vezes, né, que cripto estaria ainda diante da fase de internet de escada. Então foi uma coisa que ele ressaltou, né? Estamos ainda na fase de escada da revolução de cripto, esse dial-up internet remete, né, ao que aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Grandes players, como a gente sempre coloca, né, da BlackRock, por exemplo, falando sobre a transição de investidores menos estáveis para mais estáveis, né, aqueles investidores de curto prazo, mais especulativos, cada vez mais dando lugar aos investidores institucionais. Isso é uma coisa muito positiva. Enfim, não vou ficar talvez passando todos os pontos, mas talvez para fechar, um ponto legal que a gente achou foi a frase do Giovanni Vicioso, né, da CME, falando como produtos de índices parecem ser a forma de ter exposição a moedas menores, além das principais que já tem hoje, e vão, muito provavelmente, em outras jurisdições, passar a ter com o Bitcoin, Ether, Solana e Ripple, né? A gente tem, hoje, uma série de teses de investimento em cripto, aquelas que são esses principais cavalos, como os que o Giovanni citou, Bitcoin, Ether, Solana, por exemplo,
como aqueles que a gente acredita que realmente já estão aos pouquinhos passando a arrebentação, sobretudo o Bitcoin, mas para aqueles projetos menores ainda vale muito a pena você investir através de um índice, porque assim como foi, por exemplo, com as Big Techs aí de tecnologia há 20 anos atrás, a gente sabe que tem ainda um grande caminho pela frente, os grandes vencedores eles ainda não estão bem estipulados, mas a gente vai botar um material com mais calma, onde todas essas frases de destaque e outros pontos interessantes que a gente viu da conferência vão estar presentes, e depois o nosso time de RI com o Renato pode deixar isso um pouquinho mais claro para vocês. E finalmente, Renato, pode pular para o último slide. A gente tem também que... Pula aí. Três grandes lições, né, da Token 2049. Aqui tem um erro, alguém botou 2029, mas é Token 2049. Que são o seguinte: primeiro, o otimismo generalizado, como eu coloquei, em relação ao Bitcoin, né? A gente já viu ao longo do último ano o lançamento de ETFs de Bitcoin, algumas empresas adotando o Bitcoin como uma estratégia de tesouraria, fundos de pensão começando a investir, hedge funds começando a mergulhar nesse mundo, as compras desenfreadas, né, do Michael Saylor através da MicroStrategy. Então, como eu coloquei até ao longo desse nosso encontro de hoje, ele parece ser o ativo não volátil que mais ganha destaque. Ele parece cada vez mais estar separado do resto do mercado, que sim, ainda é muito promissor, que sim promete uma simetria potencial de ganhos ainda muito relevante, mas o Bitcoin, em termos de segurança para o investimento, ele parece estar caminhando numa órbita diferente dos demais. Em segundo lugar, como a gente também já vem ressaltando bastante nos últimos calls, a clareza regulatória vem se consolidando muito nos Estados Unidos. O Pedro mesmo passou 4 pequenas notícias em que isso é muito bem exemplificado, e também cada vez mais novas regiões, novas geografias, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, parecem estar abraçando a ideia, né, de virar um hub de cripto global. Então, se a gente tiver cada vez mais Tóquio, Dubai, Abu Dhabi, Pequim, enfim, uma série de outros grandes centros, outros grandes hubs aí para o mundo das finanças, abraçando cada vez mais cripto, a tendência é que a gente tenha um mercado não somente mais maduro, mas com um tamanho maior, que no fim das contas é um dos drivers, né, dessa tese de investimentos, que é a de growth. E finalmente, como a gente colocou também, né, muitos segmentos de cripto estão saindo somente da mesmice de especulação, de poder investir num negócio pequeno que eventualmente pode crescer por se tornar um pouco mais conhecido, mas a gente vai começando a observar casos de uso em cripto que geram valor no mundo real. Então a indústria parece estar cada vez mais focada em entregar esses casos de uso que são práticos no dia a dia. Isso é uma coisa muito positiva. A gente vinha muito entusiasmo, por exemplo, com meme coins no ano passado ou até em 2022, e observar agora o foco da atenção desses desenvolvedores, desses criadores do mundo cripto para alguma coisa que entrega de fato valor no mundo real. Isso é super importante para que a gente tenha uma indústria que é cada vez mais, como a gente sempre ressalta, né, propensa a receber investimento institucional, mas além disso também que a gente use no dia a dia produtos de cripto sem nem lembrar que está usando tecnologia blockchain. Acho que o grande ponto para a gente poder ver cripto vencendo a gente ter essas aplicações no dia a dia sendo usadas, independentemente de ser em blockchain ou não, de usar um criptoativo ou não. A gente só quer usar as coisas boas que existem nessa infraestrutura nova que existe no mundo de blockchain para tornar o mundo mais eficiente. No fim das contas, é isso. Boa, Yuri. Obrigado, Yuri. Obrigado, Pedro, aí pelas contribuições aí da viagem. Enquanto a gente bota na tela aqui, claro, o link da nossa comunidade, né? Por lá a gente compartilha aqui não só o convite desse call mensal que acontece toda primeira quarta-feira do mês, mas também nossas cartas mensais, conteúdos extras aí da área de research, insights de mercado também mais pontuais. E vamos às perguntas aqui. Eu acho que eu vou passar a bola para o nosso time de research, porque tiveram duas perguntas muito específicas aqui a ativos, né? O primeiro é, como sempre aqui, o Ether tem tomado a atenção dos investidores. É claro que é fruto aí do desempenho um pouco abaixo do resto de cripto, né? Abaixo do NCI, abaixo do Bitcoin. Então, o Ethereum passando por uma espécie de crise existencial e o preço refletindo um pouco disso. Então, eu queria ouvir um pouco da nossa área de research, um pouco da visão para Ethereum. Problemas de rede são os mesmos que anos atrás. Vocês enxergam drivers dentro da rede para uma recuperação do preço do ativo? Então, considerações gerais a respeito de Ether. E também um ouvinte perguntou sobre o ativo Ondo, né? Então, geralmente a gente não responde
especificamente sobre ativo, mas são dois ativos que são componentes de índices nossos, né? Ether, obviamente, é do nosso ETF ET11, mas também presente no Hash 11, presente no Web3 11, presente no DeFi 11, e Ondo tem 10% do nosso índice DeFi 11. Então, não sei se Pedro ou Yuri querem comentar aí sobre Ether e Ondo. Eu não sei se o Pedro quer ficar onda. Diga lá, Pedro. Eu pego onda aqui, falo um pouquinho de Ether, depois você fecha aí, Yuri. Boa. E Ondo, bom, faz parte aí do nosso produto de finanças descentralizadas. É um protocolo interessante, tá? Ele tem uma missão aí de conectar o mundo tradicional, né, com o mundo de cripto, né, usando blockchain, né? E a ideia é tokenizar, trazer, eles trazem, né, eles estão trazendo ativos do mundo real, né, os famosos RWA para as blockchains, né? Então, tem um institutional, né, tem um back institucional muito grande o projeto, né? Muito banco envolvido, muita gente grande envolvida. E o primeiro produto, né, que se tornou o flagship deles lá é a tokenização de treasuries, né? Então, começou na rede Ethereum, já estão começando a colocar em outras redes e também em outras L2, né, da L2, né, que camadas de outras camadas subjacentes à rede Ethereum. E é um projeto interessante, assim, a gente, assim, eu gosto bastante. Eu não sei se vocês estão muito familiarizados com como é que funciona, mas é um projeto interessante, tá? Mas, basicamente, a gente não dá call de preço, né? Mas o que eu posso dizer é que, assim, tem um céu azul pela frente aí, porque esses caras podem fazer, principalmente com toda essa questão de equação e toda essa tendência de trazer ativos financeiros do mundo real para as blockchains, né, que fazem mais coisa, transaciona mais barato, negocia 24/7, você consegue eventualmente usar esses ativos tokenizados em protocolos de DeFi, em aplicações de finanças descentralizadas enfim, você consegue fazer mais coisa com um ativo, por exemplo, como uma Treasury, dentro de uma rede blockchain, porque você consegue dentro dos sistemas tradicionais, né? Então, meio que essa é a onda, né? E até já linkando com o próprio Ethereum, né? O Ethereum, de fato, é a rede de maior relevância quando se trata de ativos financeiros, stablecoins, ativos do mundo real que vão ser colocados dentro, que estão sendo colocados dentro dessa rede, né? E eu acho que assim uma questão dessa reprecificação recente aí que vem sofrendo um pouco na rede Ethereum, parte é porque tem tido mais competição, né? E a gente está naquela fase, né? Esse é um pouquinho da dificuldade né, não dificuldade, né? Da parte que exige do investidor paciência quando você investe em infraestrutura, né? Então, você tem uma fase que é a construção de infraestrutura, que é os últimos 3, 4, 5 anos, né? E foi assim na internet, e, né, e essa infraestrutura está sendo preparada para o que vai vir, né? O que está começando a aparecer de uso para essas redes, né? Então, parte da questão do Ethereum é de competição, e eu acho que parte é uma questão específica, que também é a ação a competição, né? Que é uma decisão da Fundação Ethereum de escalar, né, ou trazer mais volume para a rede, ou mais transações por segundo de maneira mais barata para a rede, a utilizar, né, essas camadas de second layers, né, que chamam. Isso teve uma transferência de algumas funções, né, da rede Ethereum para essas redes de segunda camada, e, consequentemente, ela tem um impacto em receita na rede de curto prazo. Mas o ponto é que assim, é um trade-off, né? Você abre mão no curto prazo de algum volume, né, para abrir a possibilidade de trazer muito mais casos de uso diferentes, que precisam de mais performance, precisam de transações mais baratas, e apela para um universo muito maior de atividades, né? Então, acho que é meio que isso, né? E a gente já está vendo, né? O que teria sido ruim, né, é que se a rede Ethereum tivesse criado, né, essas redes de segunda camada e não tivesse tido demanda lá, o que não é o caso, né? Então você tem a Base, né, que é uma camada
da Coinbase, que é a maior exchange do mundo, com uma atividade muito grande, a Arbitrum Optimism, que são outras duas relevantes, né, muito grandes. Você vê inúmeras empresas pensando e montando projetos de ter as suas próprias L2, você controla mais a atividade, você controla mais a experiência do usuário, né, que é importante também. Então, se não tivesse tido, né, essa atividade nas L2, eu acho que seria ruim, né, porque ela fez o movimento e a demanda não veio. Mas ela fez, a rede Ethereum fez o movimento e a atividade está vindo, né? Então, e toda a discussão institucional de pesada de tokenização e tudo mais, ela é mais concentrada em Ethereum e menos do que nas outras redes. Ao mesmo tempo, você teve frenesi de meme coins que aconteceu na Solana. Solana, obviamente, é um competidor competente, né? Que atraiu um pouco a atenção para essas outras redes. Mas resumindo, eu enxergo algumas coisas assim que é de fato, né, a atividade nessas L2 pegando. Se não tivesse tido isso, seria problema mesmo, tá? Então eu acho que é uma questão de paciência aí, de vendo, acompanhando tudo que está acontecendo nessas outras redes, que elas fazem parte do ecossistema Ethereum, né? Yuri, você também tem uma visão interessante também sobre isso. Se você quiser concluir aí. Claro, não, eu acho que você definiu bem, são duas principais frentes, né? Se por um lado a gente tem competição interna no ecossistema da Ethereum, com essas segundas camadas que você citou, roubando, entre aspas, né, um pouquinho da receita e da atividade da rede, isso é uma coisa que a gente já vem colocando há um bom tempo como algo necessário, né? Não existe a gente imaginar a rede Ethereum como uma rede que vai atender milhões e milhões de pessoas ao redor do globo, se a gente tem transações que são caras, transações que são lentas, então essas segundas camadas, essa parte da infraestrutura que permite a escalabilidade, ela era muito necessária, mas ela vem com custo, né? Ela vem com custo de, no momento inicial, enquanto você não tem produtos e serviços rodando na rede, né? As aplicações, você acaba reduzindo uma receita que já não era tão grande por parte da Ethereum. Isso é uma coisa que se reflete no preço. Mas quando a gente olha de uma maneira um pouquinho mais ampla, ainda nessa parte de mercado, como você também me citou, tem a concorrência com a Solana. Solana, no último ano e meio, roubou muito da atividade na rede Ethereum. Como a gente falou, né? Se a Ethereum precisou de uma maneira mais modular usar essas segundas camadas para ter a escalabilidade e as taxas mais baixas, a Solana adotou uma metodologia diferente, que não necessariamente é melhor, tem trade-offs aí a serem explorados, mas é uma abordagem que permite com que você, sem necessariamente sacrificar tanto a receita do protocolo, que você tem aí, enfim, essas transações baratas. Então, um pouco da história da Ethereum é contada por aí. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, até para a conferência que a gente acabou de ir agora para Dubai, a preocupação da indústria, como nós ressaltamos, foi um dos pontos que a gente ressaltou como principais lições do evento, é que existe sim uma preocupação grande dos criadores, né, dos desenvolvedores, para que existam essas aplicações. Então, se hoje faltam produtos e serviços, se hoje faltam essas aplicações, a gente espera que uma vez que elas cheguem aqui, que a demanda pelo uso da rede Ethereum ela vai aumentar e isso sim vai ser uma coisa em escala. Em vez de você ter a Ethereum capturando um pedaço grande de uma receita, de um mercado, né, de um nicho de mercado muito pequeno, a gente quer observar um mercado, pelo contrário, centenas de milhares de vezes muito maior e mesmo que o market share da Ethereum seja no relativo um pouco menor, que ela consiga então ter uma captura de valor razoável. E eu acho que para ilustrar isso, eu acho que calha muito bem que a gente esteja no dia 7 de maio. Não sei se todos os investidores estão acompanhando, mas o dia 7 de maio é justamente o dia em que mais uma atualização da rede Ethereum é feita. A gente vai ter hoje a Pectra sendo lançada. A Pectra, para quem não sabe, talvez desde o merge, né, que aconteceu em 2022, é talvez a principal atualização que tem na rede no que diz respeito ao seu código base, né? Então a gente vai ter 11 grandes mudanças em relação a como a rede funciona e elas consistem basicamente em melhorar a experiência de usuário do stake, né, que é aquela ferramenta que o Pedro tinha mencionado um pouquinho mais cedo, que está relacionada à segurança da rede, novas funcionalidades no que diz respeito às carteiras, né, as wallets que funcionam na rede Ethereum, você vai ter a capacidade de abstrair muitas das transações, o que é muito importante para a gente poder fazer aquilo que eu tinha mencionado, né? Usar a rede Ethereum sem nem lembrar que você está usando a tecnologia blockchain. Então, enfim, a gente espera que cada vez mais essas atualizações elas permitam que os diferentes criadores, os diferentes desenvolvedores de aplicações, eles possam construir produtos bons e que as pessoas cada vez mais usem a rede Ethereum sem nem lembrar que estão usando a blockchain. No fim das contas, é o que a gente precisa ver. Transações que são baratas, transações que são rápidas e aplicações que são úteis. Sem isso, não tem rede Ethereum funcionando, não tem token da rede Ethereum sendo demandado.
Ótimo, Yuri. Obrigado aí pela sua visão. E, pessoal, com isso a gente encerra aqui o nosso call mensal. Claro que nossa interação não para por aqui, né? A gente está lá nas redes sociais, que há pouco compartilhei com vocês na tela. O time de RI também à disposição dos parceiros aí para trocar uma ideia, passar um pouco do conteúdo, atualizar e conversar com clientes, enfim, tudo que a gente puder fazer para ajudá-los a navegar nesse novo mercado. Espero que a transmissão tenha sido útil para vocês e a gente se encontra aí, como sempre, na primeira quarta-feira do mês que vem, que continue na mesma toada aí do mês de abril. Pessoal, considerações finais aí do lado de vocês? Não, só agradecer, Natão, e reforçar a mensagem, né? De investir em cripto exige paciência, né? Tem uma tendência de longuíssimo prazo muito forte, né? Bitcoin está com um momento favorecíssimo, e assim, né? Ter calma e olhar ao longo prazo e não ficar entrando e saindo, né? Acho que a gente já reforçou essa mensagem toda hora, porque os movimentos são rápidos e são muito fortes, né? Então, fique investido. Acho que é esse e acredite na tendência secular que tem pela frente aqui e a gente vai continuar trazendo tudo que a gente achar interessante para vocês aí, para ajudá-los a navegar esse negócio, essa viagem, que ela é uma viagem turbulenta, mas talvez uma das maiores oportunidades que existe no mercado financeiro, tá? Então, continuamos nessa mesma mensagem de sempre, batendo na mesma tecla e obrigado mais uma vez a todos aí pela participação. É Valeu, isso. pessoal. Reforçar também da Obrigado, parte do pessoal. time de research no compromisso da gente estar sempre acompanhando o que tem de mais importante na indústria. Essa última conferência que a gente pegou foi somente uma das muitas e de outros esforços que a gente faz, né, mensalmente para poder trazer o material mais pristino possível aí para vocês todo mês. Obrigado aí pela presença e nos vemos no próximo mês. Valeu, pessoal.